Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: Amai os vossos inimigos. Ainda no tópico os inimigos desencarnados, agora a gente vai para o item 6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Entender isto aqui alivia muitos problemas da humanidade, muitos problemas, porque a maioria de nós começamos a achar que somos, aqui na Terra, o suprassumo. Se alguém tem o dinheiro, então ele se sente acima de tudo. Quanto mais dinheiro, mais ele se sente acima, com raras exceções, é claro. E poucos importam, gente, entender a importância de fazer o bem, a importância de tomar atitudes edificantes para o bem. Como se isso fosse necessário para... somente o mal fosse necessário para a sua vida. O convite é feito. Todos nós somos convidados para a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós entraremos, estaremos presentes naquele momento com a prática do bem e da caridade. Quando o Filho do Homem vier, reunirá diante de si os homens, assim como o pastor reúne os bodes e as ovelhas, e assim os separará. Para a direita, os bons, para a esquerda, os maus. E como o Senhor sabe diferenciar muito bem quem são suas ovelhas e quem são os bodes, estejamos atentos para que o bem realmente adentre o nosso coração, para que o bem envolva-nos a alma e nos impulsione para dias melhores. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê, abraços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Somos um dos planetas mais violentos das galáxias. Assim falam-nos os espíritos. Somos um dos planetas mais egoístas das galáxias. Até planetas mais inferiores são menos violentos, são menos egoístas. Parece que foi reunido na Terra toda a escória das galáxias para que nós aprendêssemos, pelo sofrimento, pela dor acerba, sermos melhores. Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que a gente sofistica a maldade. E a espiritualidade nos mostra quanto de bondade vem brotando nos corações humanos nos últimos anos, quanto de bondade vem surgindo ao longo da nossa existência. Apenas não usamos a nossa maior força, a oração com fé. E não praticamos mais um pouco assiduamente a caridade. Infelizmente, a maioria das seitas cristãs não ensinam o poder da caridade, de transformação da caridade, que é tão importante para todos nós. Precisamos, assim, entender que temos que ser bons, temos que ser caridosos. Não importa se eu sou rico, se eu sou mendigo, se eu sou uma pessoa comum. Perante Deus isso não conta. Perante Deus conta a bondade que você já colocou em seu coração. Os atos de bondade que você praticou. Os atos de caridade que você se predispõe a fazer. O resto virá para o acréscimo. Lembre-se, Mateus capítulo 20, do item 20 para frente. Aqueles que serão salvos, dito por Jesus, são aqueles que fizeram o bem. São aqueles que, como as boas ovelhas, se unem para realizações do amor e da caridade. Aqueles que são como os bodes que, no símbolo ali, não procuram se ajudar mutuamente, serão também excluídos dessa ceia do Senhor. O convite do Cristo é sempre para a nossa transformação íntima, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento. Façamos o melhor, para que o melhor faça por nós, iluminando-nos o caminho, amparando-nos a existência para as realizações sublimes do amor.
Lembrando aqui que todos nós temos um gênero de provação para passar. Todos nós temos um gênero de condições a enfrentar aqui para o nosso processo evolutivo, lutando contra os nossos adversários que tentam nos subjugar pelos caminhos do mal. As obsessões, as subjugações, as fascinações que tantos danos causam a toda a humanidade. Mas, em compensação, nós também temos a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de nos melhorarmos. E quando viermos a passar por determinadas situações adversas, compreendemos que o nosso planeta é um sistema muito inferior, agressivo, violento. E quanto mais resignação nós tivermos para suportar esses momentos difíceis, quanto mais resignação nós tivermos para vivenciar esses momentos de dor, mais serão nossas conquistas, mais serão as nossas realizações superiores. E é por isso que o convite foi dado para nós. Façamos o bem, trabalhemos pelo bem e empreendamos o bem. E o bem nos alimentará, nos fortalecerá e nos iluminará. Que a paz e a harmonia esteja sempre envolvendo nossos corações, impulsionando-nos para as realizações excelsas da misericórdia, do amor e da paz. E que sejamos sempre instrumentos do bem, onde quer que estivermos, para incentivar a paz, incentivar a caridade, incentivar a bondade. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. E essa benevolência para com os espíritos encarnados ela é mais importante ainda. Porque eles tentam nos inspirar os maus pensamentos, tentam nos inspirar os maus sentimentos, tentam nos inspirar por caminhos perigosos, que nós precisamos saber bloquear. E para fazermos esse bloqueio, nós temos que orar. Vigiai e orai, disse Jesus. Precisamos nos evangelizar, porque nos evangelizando, irradiamos energias quintessenciadas de amor, também evangelizadas, para que esses nossos irmãos retrabalhem-se intimamente. Tratando os espíritos maus, também corrigiremos os homens maus da terra. É uma questão que nós precisamos muito de entender como se deve proceder, como se deve agir para a realização sublimes do amor e da paz. Evangelizemo-nos. Estudemos o Evangelho diariamente. Quanto mais procurarmos estudar o Evangelho, mais sedimentaremos as informações do bem, mais estaremos edificando as forças do bem e do amor ao longo da nossa caminhada. Trabalhemos, pois, por realizações, por mecanismos que nos conduzam ao Pai. Outrora, sacrificava-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. No mundo atual, já se pensa até em fazer leis para proibir o sacrifício de animais nos templos religiosos. Mas não faz muito tempo, sacrificava-se seres humanos aos deuses. Matava-se as pessoas para oferecer seu sangue aos deuses. Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer a vida de alguém, que quer o sangue de alguém? Logicamente, são os espíritos maus, sintonizados com homens maus. Mas hoje, quando já começamos a entender as noções superiores da vida, entender as noções do bem, nós vamos oferecer um outro sacrifício. A supressão de nossos desejos vis, a educação do nosso íntimo, para que possamos agir de uma forma melhor perante a humanidade, para que possamos sermos mais irmãos, mais amigos, mais cooperadores do bem. Eis o sacrifício que devemos fazer. E não adianta guardar ódio de quem
cometeu atrocidades. É necessário vibrar amor para que todos caminhem juntos, fazendo a caridade, fazendo o bem, construindo um mundo melhor. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Os maus espíritos, meus irmãos, eles só entendem uma linguagem para serem dobrados, a da caridade, a do amor. Procuremos então trabalhar os nossos sentimentos para que o amor e a caridade se faça cada vez mais presente em nossas vidas, cada vez mais nos impulsione para as realizações do bem e das forças sublimes que nos impulsionam a vida. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para começarmos a construir um mundo amanhã, onde reine verdadeiramente a paz, onde verdadeiramente rejam os bons sentimentos. Ó Jesus de amor e de paz, ilumine essa humanidade para que ela possa entender a importância do perdão e da caridade, a importância de sermos pacificadores, a importância de sermos aqueles que trabalham em nome do Senhor para edificar o bem, para edificar a paz. Ó Jesus, abençoe-nos e ilumine-nos, impulsione-nos para o bem, Senhor. Dai-nos força, dai-nos luz para convencermos as trevas a se converterem para o bem. Jesus, abençoa-os, Senhor. Abençoai-os para que eles possam despertarem para Deus e começarem a caminhar para o mais amplo sentimento de amor e de amizade entre todos os homens. Meus irmãos, se ainda no mundo existem almas perversas e más, porque existem encarnados homens perversos e maus. Se existem ainda no mundo seres que não conseguem ter amor uns pelos outros, é porque nós estamos falhando no nosso trabalho. Dai-nos força e sabedoria, ó Senhor, para melhor realizarmos as obras da caridade e do amor. Isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-lo de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. A caridade, essa arma divina que nós temos em nossas mãos para realizarmos todo o bem possível. A caridade, essa arma divina que nos dá toda a oportunidade de fazermos o melhor, de construirmos um mundo íntimo melhor e de estarmos sempre dispostos a realizar o bem onde quer que estivermos. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para a edificação da paz, para a edificação do amor, para a construção de um mundo mais justo, melhor e mais evangelizado, para que todas as forças do bem nos impulsione e nos ilumine em direção ao Pai. A caridade, essa luz sublime que nos ilumina, que nos envolve, espraiando luz por onde passa, convertendo corações, despertando sentimentos, convergindo os nossos irmãos ainda presos nas trevas para os caminhos do bem. Pratiquemos-la, meus irmãos. Tenhamos a coragem de praticarmos a caridade com todas as forças de nossa alma. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve no âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Onde quer que estivermos, amar os inimigos é uma condição necessária, uma condição que nos é dada para evoluirmos, para nos aprimorarmos. Se alguém te feriu, perdoe-o. Esqueça o mal que te fez, porque é esse mal que te impulsionou algumas oitavas no processo evolutivo. E ao acender um pouco mais a luz do seu espírito, você cresce, você fica mais leve. Siga em frente. Ame, perdoe e trabalhe pelo bem. Faça a caridade quantas vezes for necessário, quantas vezes tiver oportunidade,
porque somente assim as forças do amor te conduzirão pelos caminhos abençoados da sabedoria aos braços do Senhor, nosso Pai. Oh, meus irmãos, entendamos que a caridade e o amor aos inimigos, que é uma grande caridade moral, faz parte da base da solidariedade e da fraternidade universais. Qualquer planeta que nós estivermos, qualquer lugar do universo que nós estivermos, precisaremos dessa fraternidade universal, desse sentimento de amor, de compaixão. Tenhamos, pois, compreensão das nossas dificuldades, compreensão das nossas mazelas, das nossas adversidades, dos sentimentos adversos que nós temos. Porque na medida que nós começamos a compreender, certamente nós começamos a transmutar para o bem. Porque o exercício da compreensão mobiliza as forças da alma. E essas forças conduzem a alma às realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. Que sejamos, então, filhos da luz, trabalhadores da luz, conscientes das nossas responsabilidades cristãs. E peçamos agora a Jesus que nos ilumine a todos, nos impulsione para os caminhos da luz, do amor e da fraternidade. Luz e paz a todos nós, que as bênçãos divinas sejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo e deixando claro para nós os caminhos que devemos seguir, pela nossa melhoria íntima, para o nosso aperfeiçoamento.